Um jovem chamado Shun investe contra um trio de monstros grifos e os mata facilmente com sua espada. Os aventureiros ao seu redor ficam espantados e o chamam de novato veloz por sua força. De repente, o jovem sente uma sensação dolorosa e seu corpo é envolvido por uma energia de chamas negras. Ele fica horrorizado ao ver sua janela de status notificando que seu nível caiu em 1. Ele se sente frustrado porque, não importa o quanto lute, seu nível continua caindo. Ele avalia que uma habilidade é uma habilidade especial obtida por pessoas ao atingir o nível 50. Ele cita o exemplo de que até mesmo um novato pode se tornar um mestre espadachim se receber uma habilidade relacionada à espada, ou um mestre mágico se receber uma habilidade relacionada à magia. Sabendo disso, ele acumulou desesperadamente pontos de experiência até atingir o nível 50. Chegou o dia em que atingiu esse nível, apenas para descobrir que sua habilidade se chamava redução de nível. No momento, Shun está em uma masmorra sendo espancado por outro jovem chamado Gaza. Os outros no grupo assistem com alegria enquanto seu senhor Gaza o espanca. Eles acham que o novato ágil é um tolo por responder ao seu senhor. Shun se lembra de como, 5 anos atrás, todos o elogiavam como um novato veloz por seu crescimento sem precedentes. Infelizmente, ele ganhou a habilidade de reduzir nível, que faz seu nível cair continuamente a cada luta, a ponto de ele se tornar apenas um homem comum. Ele se lembra de que todos que o admiravam se apressaram em abandoná-lo e começaram a processá-lo. Atualmente, Gaza, que continua a espancá-lo, é o líder dos seus acusadores. Shun está frustrado com a situação, pois seu sonho era se tornar como seu pai, que era conhecido por proteger as pessoas e era chamado de herói por isso. Para resolver o problema, Shun viajou por todo o mundo em busca de uma solução, protegendo pessoas inocentes ao longo do caminho, lutando contra monstros. Aqueles que ele protegia passaram a admirá-lo. Até hoje, ele não sente que tenha feito nenhum progresso, já que Gaza consegue derrotá-lo sem esforço algum. Gaza lhe diz que é isso que ele ganha por ser admirado como um novato veloz. Shun responde que o único motivo pelo qual o odeia é que ele se esqueceu de subir de nível. Isso só leva o valentão a lhe dar um soco na cara. Apesar de tudo o que sofreu do valentão, o rosto de Shun se enche de bravura e determinação ao enfrentá-lo. Isso só enfurece Gaza, que usa sua magia de invocação para invocar uma matilha de lobos e matá-lo. O valentão sorri e se pergunta se consegue lidar com simples lobos de sangue com sua força fraca. Shun lhe diz para parar com isso, pois teme que outros aventureiros sejam pegos pelos monstros. Gaza simplesmente chuta o rosto dele pelo comentário. Gaza diz aos seus companheiros para não contarem a ninguém sobre o que ele está fazendo, e eles concordam de bom grado. O trio de vilões se afasta casualmente do Shun espancado, enquanto conversam sobre paquerar garotas. Antes de partir, Gaza avisa Shun que não adianta correr, pois ele já invocou muitos monstros por toda a masmorra. A matilha de lobos sangrentos se aproxima de Shun. O jovem verifica seu status e percebe que é inútil lutar, já que seu nível 1 só vai diminuir ainda mais. Em vez disso, ele foge. Aonde quer que vá, precisa se esconder dos goblins e lobos que Gaza invocou. Ele ouve uma mulher gritar. Ele olha para uma jovem encurralada por lobos de sangue. Shun se pergunta se tem a opção de intervir, considerando que está apenas no nível 1. Ele decide, hesitante, que a melhor opção seria esperar até que alguém a ajudasse. À medida que os lobos se aproximam da mulher, ele diz a si mesmo que é a decisão certa. Apesar disso, ele ainda corre até a mulher para protegê-la. Ele diz a si mesmo que ainda pode derrotar o monstro, apesar de seus níveis, já que tem experiência lutando contra inúmeros monstros. Ele pede que a moça escape enquanto ele os enfrenta. Os lobos de sangue saltam sobre ele. Ele percebe que suas barrigas estão expostas e então corta cada um deles em rápida sucessão. A garota fica impressionada com a força dele. Restam 2 lobos, mas seu status o notifica que seu nível diminuiu em 2. Ele sente uma dor intensa até que sua viúva de status o notifica que ele está com nível 1, vendo seu nível destruir seu espírito. Ele lamenta não poder mais proteger a garota e outras pessoas, assim como seu pai, e lamenta ter sido sobrecarregado com uma habilidade terrível. Ele então diz a si mesmo que não deve desistir, pois seu pai não desistiria na mesma situação. Ele recupera seu espírito e jura que protegerá a todos até o dia de sua morte. Seu espírito forte transforma seu cabelo em branco. Com o punho cerrado, ele diz que não se importa que seu nível tenha caído abaixo de 0. Ele se mantém firme enquanto os lobos avançam em sua direção. Ele jura que, no mínimo, ainda pode proteger a garota até o fim. De repente, ele ouve uma voz dentro de si, louvando seu senso de justiça. Dizem que ele fez bem em chegar ao estado em que se encontra agora. Uma luz brilhante envolve o corpo de Shun. Ele fica surpreso ao ver que os lobos pararam de se mover. Sua janela de status informa que ele foi libertado da maldição por ter atingido um nível negativo e que agora detém o poder do reverso do mundo. Ele vê sua mão ser envolvida pela energia da chama negra, enquanto se pergunta o que isso significa para ele. A janela de status informa a Shu que ele agora pode usar a habilidade de erro chamada chama negra e que pode obter mais habilidades de erro com pontos de erro. Shun não consegue compreender as informações que está
aprendendo, nem o motivo pelo qual o tempo parou. Um homem sem camisa, forte e de cabelos brancos aparece diante dele. Shun o reconhece como a voz de antes. O homem misterioso diz que lhe dará um breve resumo e em seguida transformará a realidade em um lugar de pensamento de aparência abstrata. Ele diz a Shun que o mundo foi amaldiçoado, tudo graças ao sistema de níveis. Shun não entende o que ele quer dizer quando diz que o sistema de níveis torna as pessoas mais fortes. O homem explica que a maldição impede que os humanos ultrapassem o limite do nível 99 e que ele foi libertado dessa maldição, o que lhe concedeu o poder que existe além das restrições do mundo. O homem explica que quanto mais baixo seu nível cair, mais ele recuperará o poder do outro lado do mundo. Assim que o fizer, ele diz que suas memórias do passado retornarão. De repente, o tempo recomeça e Shun retorna à masmorra enquanto os lobos o atacam. Ele não sabe o que fazer, mas percebe que precisa fazer algo para impedir que os lobos se aproximem. Ele aponta a palma da mão para eles e invoca a magia da chama negra. De sua palma sai fogo negro para destruir os monstros. Shun fica surpreso ao ver os lobos mortos no chão devido ao que fez. Ele se pergunta por que, de alguma forma, sente como se já tivesse usado esse poder antes, apesar de saber que é a primeira vez. A garota fica impressionada ao vê-lo exterminar uma matilha de lobos sangrentos com um único tiro. De repente, Gaza e seus homens retornam por causa da explosão que ouviram. Ficam chocados ao ver que Shun ainda está vivo. Apesar de a mulher explicar que Shun matou seus lobos, Gaza não consegue acreditar nela. A mulher não se importa e exige que ele explique por que soltou tantos monstros. Shun fica impressionado por ela estar enfrentando Gaza, apesar de sua reputação. A garota então sorri para Shun e o chama de senhor, enquanto o agradece. Shun insiste que ela não precisa chamá-lo de senhor, mas Liz decidiu que ele é seu senhor. Gaza está começando a ficar com raiva de Shun novamente, porque ver garotas bajulando-o é algo que ele vê com frequência. Shun verifica seu status e confirma que está no nível 1. Ele verifica mais estatísticas e se pergunta por que é tão forte, apesar de ver que todas as estatísticas dizem que ele deveria ser fraco. Ele se lembra de como usou magia de fogo negro e como ela está em um nível que ele nunca viu antes. Ele está confuso com tudo, mas feliz por estar um passo mais perto de ser como seu pai. Todos então sentem uma presença misteriosa e forte. Olham para trás e veem que um dragão gigante do vazio apareceu. Shun pergunta a Gaza se veio dele, mas ele está tão confuso quanto os outros. Shun se lembra vagamente de ter enfrentado o dragão antes. Ele não sabe quando isso aconteceu e a simples lembrança dele lhe causa dor de cabeça. Ele sabe da existência do dragão de alguma forma e isso faz se perguntar se o homem misterioso estava certo ao dizer que havia esquecido coisas. O dragão ruge e se ilumina. Num instante, os lobos de sangue que foram abatidos antes são revividos. O dragão atinge Gaza com fogo, então ele se defende com magia. Shun diz a ele para correr, mas o fogo engole Gaza. Isso faz com que Gaza envelheça rapidamente até morrer. Shun percebe que o poder do dragão é a manipulação da expectativa de vida, incluindo a reversão das criaturas ao seu passado. Liz saca sua espada e manda Shun recuar. Ela diz que agora é a vez dela de salvar a vida dele. Shun a avisa que algo está errado e que ele nunca ouviu falar de uma criatura capaz de manipular o tempo. O dragão atira fogo na garota. Antes que a alcance, Shun corre na frente dela. Ele acaba sendo engolido pelo fogo. O homem suporta a energia. Sua janela de status o informa de um erro e que seu poder está transcendendo as leis da natureza. O sistema de Shun entra em modo automático e inicia o processo de neutralização de todas as forças hostis. Instantaneamente, todos os ferimentos de Shun são curados. O processo de cura lhe parece tão familiar que ele percebe que suas memórias não são falsas. Agora ele percebe que está mais forte do que nunca. Ao vê-lo resistir ao ataque de fogo do dragão, Liz pensa que Shun não é um homem comum, mas sim uma lenda. O dragão ruge novamente e avança em sua direção. Antes que o dragão o atinja, ele usa chamas negras no dragão. Uma chama negra envolve o lado esquerdo do rosto do dragão, causando-lhe agonia. Isso enfurece a criatura, que ataca novamente, tentando arranhá-lo. Shun se esquiva e prepara sua espada. Instintivamente, ele envolve sua espada com um lança-chamas negro. Instintivamente, ele sabe que o nome do movimento é Espada Secreta Primordial. Com seu golpe, a chama se espalha, engolfando todo o corpo do dragão. Com a derrota, seu nível caiu para 3 e ele adquiriu uma nova habilidade de erro. Ele se preocupa por não saber o que sua nova habilidade de erro pode fazer, mas encontra convicção em saber que atingiu um novo nível ao cair nos negativos. Mais tarde, Shun e Liz saíram da masmorra e caminharam juntos pela rua. Ele pergunta a Liz por que ela o está seguindo. A garota responde com total comprometimento que o acompanhará aonde quer que ele vá. Shun fica incomodado por ser tão admirado, já que não se considera digno de sua gratidão. Ainda assim, ele não vê motivo real para mandá-la embora e não se importa com a companhia dela. Shun se lembra de ter pegado os itens do monstro depois de derrotar o dragão e como percebeu naquele momento que seria mais inteligente manter silêncio sobre derrotar o dragão do vazio. Ele se pergunta como deve proceder agora com suas habilidades
habilidades reduzidas e a descoberta de memórias esquecidas. Ele decide que a primeira coisa que precisa fazer por enquanto é resgatar os materiais que conseguiu na masmorra da guilda. Liz percebe o que ele está pensando e diz que ele não precisa ir à guilda, pois ela pode cuidar dele. Shun ouve transeuntes falando sobre um boato sobre o aparecimento de um dragão de nível mensurável. Ele se preocupa com a possibilidade de os rumores saírem do controle. Liz lhe diz que manterá segredo sobre a derrota do dragão do vazio. Shun fica chocado ao perceber instantaneamente o que ele está pensando e descobre que ela é mais esperta do que ele foi levado a acreditar. Ele sorri de volta e agradece por guardar seu segredo. Mais tarde, a dupla chega à guilda dos aventureiros. No momento em que Shun entra, as pessoas começam a falar sobre ele e o quão patético ele é por ainda ser um aventureiro, apesar de sua habilidade fraca. Liz acha as pessoas rudes por falarem abertamente sobre ele, mas Shun não se importa e pede que elas ignore. Isso lembra de que ele deveria manter silêncio sobre suas habilidades de erro. Ele vai até a mesa da recepcionista para trocar os materiais que pegou na masmorra por dinheiro. A recepcionista verifica seus registros primeiro. Shun se preocupa que isso possa levá-la a descobrir sobre o dragão do vazio. A recepcionista o informa sobre o poderoso monstro relatado perto da masmorra para onde ele foi, e também informa que Gaz ainda não retornou. Ela fica aliviada ao ver que Shun está bem. Uma voz misteriosa de repente grita para a recepcionista esperar. Todos na guilda veem um círculo mágico aparecer acima deles. Um raio negro cai, e no local da terra aparece uma bela mulher. Shun a reconhece como a aventureira espadachim de rank S, conhecida como Yuri, o fantasma, uma das aventureiras mais poderosas do mundo, especializada em conjurar ilusões. Yuri conta à recepcionista sobre o avistamento do monstro e como não encontrou nenhum monstro ao chegar à masmorra. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Ela continua dizendo que tudo o que encontrou foi um bando de lobos de sangue mortos espalhados por ali. Seus olhos se voltam para Shun e ela pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o paradeiro do dragão do vazio. Sua fragrância deixa Shun ciente de que ela é perigosa. Um sujeito diz a Yuri que Shun não tem como derrotar um dragão, já que ele é um sujeito com esse nível de habilidade e não seria capaz nem de enfrentar uma matilha de lobos sangrentos. Yuri sorri para o sujeito, mas logo em seguida o encara. Com um simples olhar, o sujeito sente como se estivesse sendo sufocado. Ela não se importa com a agonia do sujeito e volta a se concentrar em Shun. Shun nega saber de nada sobre o que ela está falando. Yuri aparentemente aceita a resposta, mas logo avança contra ele com uma espada. Ele está prestes a bloqueá-la, mas percebe que a mulher à sua frente é uma ilusão e que Yuri está na verdade atrás dele. Ele saca sua espada, cobre-a com chamas negras e em seguida bloqueia o golpe. Yuri fica feliz em ver seu poder em comum. Ela continua na ofensiva. Shun bloqueia seu próximo golpe, mas ela reaparece ao seu lado. Ela exige saber o que ele está escondendo com tanta força. Ela garante que é uma aliada da justiça e está rastreando o cérebro por trás dos incidentes com os monstros. Ela ameaça matá-lo se ele por acaso estiver do lado do cérebro. Shun olha ao redor e vê que as pessoas estão chocadas com o poder que ele demonstrou. Ele descobre que não tem escolha, a não ser usar sua segunda habilidade de erro. Agora que o poder de Shun foi exposto ao público, ele sente que não tem escolha, a não ser ele usa sua segunda habilidade de erro chamada Lei do Ataque e brande sua espada. Yuri bloqueou seu ataque, mas percebeu que seu poder aumentou. Ela se surpreende e se afasta dele. Os espectadores ficam chocados ao ver que um Zé Ninguém como Shun consegue se defender de Yuri. No meio da multidão, lhes parece presunçosa ao ouvir os outros elogiarem seu senhor. Yuri sorri por ter encontrado um adversário à altura. Enquanto isso, Shun sente sua nova habilidade e como ela aumentou seu poder de ataque, ele verifica seu status e vê que está 10 vezes mais poderoso do que sua força normal. Ele se pergunta como isso é possível, já que o poder de ataque normalmente não muda a menos que se suba de nível. Yuri coloca o dedo perto da boca, o que de repente transporta Shun para uma vila caótica sendo destruída por monstros. Os aldeões fugindo dos monstros passam por Shun como se ele fosse um fantasma. Ele percebe que Yuri está lhe mostrando uma ilusão realista. Yuri está em meio ao caos da vila, observando Shun. Ela fica impressionada por ele ter conseguido avaliar a situação com calma. Ela percebe, pelo quão acostumado ele está com a cena de carnificina, que ele provavelmente não é um informante do lado inimigo. Isso leva a mulher a tirá-lo da ilusão e pedir desculpas por suspeitar dele como inimigo. Ela percebeu que ele é apenas um homem que queria evitar problemas. Agora que não estão mais brigando, ela o elogia por ser capaz de enfrentá-la de igual para igual na batalha. Ela também liberta aquele que ela magicamente sufocou. Ela pede desculpas ao homem, mas de forma ameaçadora. O homem ainda se sente tão assustado perto dela que ele e sua companheira fogem. Para se
desculpar com Shun, ela promete fazer algo de bom por ele. Ela pede que se sentem para ela explicar as coisas. Shun, Liz e Yuri sentam-se à mesa, mas todos os homens da culpa se alinham para implorar pelo afeto de Yuri. Ela diz aos homens que lhes dará atenção em cerca de 10 anos, então eles se afastam da mesa para lhes dar espaço. Yuri então pede a Shun para sair com ela. A multidão silencia de repente. Raiz se opõe e diz que ela não pode simplesmente dizer isso a ele por decência pública. Ela se corrige e diz que o que realmente queria dizer é que queria que ele trabalhasse com a organização de elite de Levanton. Shun comenta que Levanton é a organização mais prestigiosa do reino, composta apenas por aventureiros de nível S. Nos últimos anos, monstros de erro com níveis imensuráveis, como o Dragão do Vazio, têm aparecido. Eles são tão poderosos que até mesmo um desses monstros de erro pode destruir uma cidade ou vila inteira. Levanton é a organização de elite formada como contramedida. Shun pergunta por que ela o quer, já que seu nível de poder caiu a ponto de ele ser o pior de todos os Hanki. Yuri responde que não importa se foi ele quem derrubou o Dragão do Vazio. Ela diz que, como os monstros do erro são tão poderosos, está sempre disposta a explorar qualquer um que tenha o menor indício de potencial. Shun ainda se sente incomodado com tudo isso, principalmente por se sentir desconfortável por estar sendo recrutado diante de uma multidão. Yuri lhe diz que ser recrutado para Levanton é a maior honra e por isso todos os aventureiros que os observam agora sentem inveja. Ele o lembra que esta é uma oportunidade para se vingar de todos que o desprezaram até agora. Shun ouve todos os sussurros sobre como estão com inveja por ele estar sendo observado por Levanton. Ele se lembra de como era tão sozinho antes, porque ninguém acreditava nele. Ele admite que fica feliz só de ser reconhecido. Lembra-se do dia em que seu pai estava prestes a sair de casa, e ele era apenas um garotinho implorando para que ficasse. Seu pai lhe diz que foi uma pena que ele tenha tido que ir, mas promete que voltará para buscá-lo algum dia. Ele correu para encontrar o pai e implorou que ficasse com ele. Isso lembra de que ainda tem a promessa de encontrá-lo um dia. Yuri presume que Shun aceitou a oferta e segura sua mão para que eles partam juntos. Todos sentem inveja quando a mulher se envolve em torno dele. Shun se arrepende de ter dito a ela que não aceita a oferta. De repente, Shun fica mais fraco e percebe que é obra de Yuri. A mulher o abraça gentilmente e diz que precisa tomá-lo à força. Shun percebe que ele está em transe pela forma como sua cabeça está nebulosa e percebe que é Yuri quem está fazendo isso com ele. Uma imagem de Yuri, semelhante a uma deusa, surge diante dele e o tenta a ir com ela. A ilusão é tão avassaladora que o coloca de joelhos. Shun calmamente diz a Yuri que, embora se sinta honrado com o convite, não pode aceitá-lo porque precisa fazer outra coisa. A mulher fica surpresa por ele conseguir escapar da ilusão e falar com ela. Liz puxa Shun para longe de Yuri e diz à mulher para se afastar e parar de importuná-la. Yuri cede à pressão e pergunta o que ele sabe sobre o surgimento do Dragão do Vazio. Shun também está curioso sobre o mistério. Ele relembra como, ao encontrar o dragão, não sentiu sua presença se aproximando e se pergunta por quê. Yuri conta que, de acordo com a investigação de Leviton, eles descobriram que o Dragão do Vazio apareceria na cidade. No entanto, agora que isso aconteceu, ela se frustra por ainda não terem ideia de quem é o mentor. Shun percebe que o motivo de seu nervosismo é a sua vontade desesperada de perseguir os monstros do erro. Shun então vê dois homens entrando pela porta da guilda e os reconhece como a comitiva de gás. De repente, todos sentem um tremor. Acontece que golems gigantes apareceram nas ruas e estão causando caos e carnificina. Aventureiros os enfrentam, mas não importa o que façam, seus golpes simplesmente os atravessam como se fossem fantasmas. O golem ataca e seus ataques acertam. Não demora muito para que todos fiquem sobrecarregados com a quantidade e a ofensiva destrutiva. Shun vê como os ataques estão apenas passando pelos monstros e se pergunta o porquê. Yuri usa uma pedra de avaliação para verificar as estatísticas do golem, mas seus níveis misteriosamente não são exibidos. Yuri declara que monstros de erro estão invadindo e que desta vez são tantos que é impossível contar. Ela ativa um feitiço, criando clones holográficos de si mesma. Com seu senso de justiça, ela saca sua lâmina e corre para o perigo. Todos os seus clones entram em batalha com ela. Ela parece tão intimidadora em sua fúria que Shun começa a ficar com medo. Shun olha para as pessoas em perigo e vê mais golems se aproximando. Ele diz a Liz para proteger os outros do perigo enquanto ele enfrenta os monstros. Um garoto gritando por socorro está prestes a ser alcançado por um golem por trás. Shun se coloca entre ele e o monstro e então bloqueia o soco do monstro. Com um movimento cortante, sua lâmina quebra o punho de pedra. Ele então ordena ao garoto que corra. O garoto foge, agradecendo-lhe. Mas golems chegam à frente de Shun. Ele verifica sua janela de status para ver se seus PE estão sendo drenados rapidamente por sua chama negra. Ele conclui que não tem resistência para derrotar todos os golems, um de cada vez, e precisa atingi-los com uma única magia de chama negra. Shun então observa a batalha de Yuri com os outros golems e percebe que os monstros não estão mais passando por seus ataques como antes. Enquanto isso, os golems que o perseguem. Todos o atacam, então ele os bloqueia com sua espada. Eles são tão fortes
fortes que seu HP está sendo reduzido, apesar de ele tecnicamente não sofrer nenhum dano direto. A criança que ele salvou antes se preocupa em estar sendo sobrecarregada. Um golem finalmente o manda pelos ares com seu soco. Apesar de estar sobrecarregado, Shun está confiante de que os tem exatamente onde quer. Ele determina que a habilidade do golem não é se teletransportar ou se transformar em fantasmas, mas simplesmente se mover em velocidades ultra rápidas em linha reta. Agora que todos estão enfileirados à sua frente, ele percebe que eles não conseguem mais usar sua habilidade com eficácia. Ele ativa a chama negra. Tendo colocado os golems em linha reta, Shun lança magia de chama negra que atinge todos os seus alvos. As pessoas que ele salvou, e até mesmo Yuri, ficam maravilhadas com essa demonstração de poder. Os dois capangas também são testemunhas e não conseguem acreditar. Yuri percebe que não é apenas o poder que é impressionante, mas também seu pensamento estratégico durante a luta. Sua suspeita de que ele não é uma pessoa comum se confirma. Shun, por sua vez, vê que agora atingiu o nível 4 e seu EP máximo subiu para 90 e ele ganhou a terceira habilidade de erro chamada Maldição da Vingança. Ele se pergunta o que é isso e então descobre que, à medida que sua maldição continua sendo removida, explicações detalhadas das habilidades de erro agora são visíveis. A Maldição da Vingança devolve ao oponente o mesmo dano que o jogador recebe. Shun se pergunta se a outra pessoa estava falando sobre a suspensão da maldição. Ele ainda está absorvendo a nova informação quando o garoto que ele salvou o chama. Ele estende a mão e agradece ao herói que o salvou. Shun se emociona e aperta a mão da criança. Mais tarde naquela noite, o prefeito chega em prantos. Ele agradece profundamente a Shun por ele ter salvado sua preciosa neta. Ele oferece uma bebida ao jovem herói, que Shun parece hesitante em aceitar. Yuri lhe diz para não ser tímido, pois ele realizou um ato heróico legítimo. Liz apoia a proposta, afirmando que ele é uma pessoa maravilhosa. Ela pede mais uma rodada, e todos bebem alegremente. Os caras observam de uma mesa próxima e ficam com inveja de vê-lo cercado por tantas mulheres. Eles especulam que Shun deve ter traído, mas o garoto que ele salvou grita com eles. Ele diz para eles não zombarem de Shun e que deveriam ter vergonha. Eles tentam responder, mas o garoto continua falando. Ele diz que eles não deveriam ficar falando mal dos outros. Ele diz que eles deveriam saber, já que ambos são adultos. Shun ouve isso e ri. Ele também está feliz que a paz tenha retornado. Yuri toma um gole de vinho e pergunta se ele se lembra do que ela disse antes. Ela responde que não sentiu nenhuma presença suspeita, mas monstros de erro ainda apareceram. Ela pergunta se o mesmo aconteceu com o dragão do vazio. Shun olha para trás e vê que ela está certa. Gaza não foi quem os invocou. Ele então pergunta como ela sabia que monstros de erro apareceriam ali. Yuri sorri e diz que eles frequentemente aparecem perto de onde apareceram antes. Ela não sabe ao certo o porquê. Shun se pergunta se é apenas uma coincidência ou se algo está controlando os acontecimentos. Ele então parece perceber algo, levanta-se rapidamente e pede a Yuri para acompanhá-lo, dizendo que talvez tenha deixado passar algo importante. Enquanto isso, os companheiros de Gaza inspecionam os golems destruídos. Eles notam que ele parece estar exibindo apenas metade do seu poder original. O mesmo aconteceu com o dragão do vazio. Eles se perguntam se leva tempo para se sincronizarem com este mundo. Eles ainda estão especulando quando de repente precisam sacar suas espadas e bloquear um ataque. Shun chega ao local e os empurra para trás com seu golpe. Ele diz que sabia que eles estavam tramando algo. Um dos capangas diz que deveria ter construído uma barreira para repelir pessoas. Yuri se lembra deles, pois ambos estavam na guilda. Shun explica que eles são lacaios de Gaza. Ele descobriu que monstros de erro não são fenômenos naturais, mas sim orquestrados. Em ambos os casos, as pessoas presentes no local eram esses dois caras. Eles estavam escondidos atrás de Gaza, que possuía a habilidade de invocação de monstros. Os dois ouvem Shun e ficam impressionados. Mesmo tendo deixado pistas deliberadamente, eles ainda o elogiam por encontrá-las. Yuri fica surpreso ao saber que fizeram isso de propósito. Um dos capangas diz que eles também estão de coração partido depois de perderem Gaza. Ele planeja conversar mais, mas Yuri já ouviu o suficiente e corre para atacar. Ela se move rapidamente sem lhe dar tempo para reagir ou desviar do golpe. Ela diz que odeia homens barulhentos e que ele deveria ficar quieto, pois vemos que ela enterrou uma longa adaga bem no rosto dele. Yuri tinha acabado de atingir o rosto do oponente com uma adaga. O rosto dele começa a rachar e depois se quebra como vidro, revelando a verdadeira aparência do inimigo. Yuri vê que seu ataque também não causou dano. Carla ri e diz que Yuri usa uma magia estranha. Ele nunca imaginou que ela conheceria um aventureiro de rank S. Ele também se surpreende por Shun ter conseguido ver através dos disfarces antes de mencionar que, afinal, é filho do Sr. Farrell. Isso desperta o interesse de Shun, que exige saber por que eles conhecem o nome de seu pai. Carla estava prestes a responder, mas seu companheiro o interrompe, dizendo que ele não deveria revelar muito. A raiva de Shun se acende e uma aura negra começa a emanar dele. Ele os olha diretamente nos olhos e ordena que contem tudo o que sabem. Então o vemos como uma criança implorando ao pai para não ir embora. O pai ouve e dá um tapinha na
na cabeça do filho. Ele diz que não vai pedir perdão, mas que precisa fazer isso com o deus maligno. Shun se agarra ao pai e grita que quer ser um aventureiro com o pai. Desde aquele dia, ele jurou ficar mais forte e encontrar seu pai, não importa o que acontecesse. Ele treina duro, enquanto outros se compadecem dele por ter sido abandonado. Algumas pessoas até começam a zombar de seu pai, por pensar que ele poderia realmente apagar monstros do mundo. Shun ouve todas as fofocas e se enche de raiva. Ele se lembra de Gaza chutando e depois zombando do pai. Não havia como ele ser o espadachim mais forte do mundo, e provavelmente estava morto. Shun se recusa a acreditar, mas Gaza o ataca novamente. Shun se lembra de como se sentia impotente enquanto dá aos inimigos a chance de responder à sua pergunta. A aura ao seu redor fica mais forte quando o inimigo responde que ele deveria simplesmente desistir e ficar quieto. Shun então se move em sua direção com tanta velocidade que ele é pego de surpresa. Ele mal consegue se proteger com as mãos quando Shun o atinge com força, fazendo-o voar para trás. Carlo fica surpreso e então sorri, achando aquilo incrível. Shun está falando sério agora e diz a Yuri para não interferir na luta. Ele jura derrotar os dois sozinho. A heroína de Rank S, por sua vez, ainda está absorvendo as informações que aprendeu. Carlo, porém, não se assusta e estala os dedos. Uma energia negra surge do chão e vários golems emergem. Shun permanece imperturbável e pronto para lutar, enquanto Carlo ordena que seus monstros ataquem todos de uma vez. Shun, porém, parece se mover na velocidade da luz e corta rapidamente os monstros. Yuri fica chocado, enquanto Carlo percebe que será mais difícil do que imaginava. Ele se prepara para desembainhar suas espadas, enquanto seu companheiro lhe diz para parar de brincar. Se continuarem assim, o Sr. Faros pode ficar bravo com eles. Shun fica surpreso novamente e pergunta por que continuam mencionando o nome de seu pai. Carlo ri e diz para ele simplesmente esquecer o que ouviu. Shun o ataca novamente em um instante e desfere um golpe poderoso. Ele se enche de raiva, mas então percebe que algo está errado. Os homens que ele acabara de atingir eram clones. Ele ouve algo e olha para cima. Seus oponentes estão, na verdade, no telhado de uma casa, observando. Eles próprios se surpreendem ao ver que existe alguém capaz de derrotar seus clones. O companheiro de Carlo fica irritado, dizendo que eles não deveriam tê-lo provocado. Shun os encara, mas Carlo lhe diz que se ele realmente quer respostas, deveria perguntar a Yuri. Ele deveria pensar no motivo pelo qual ela o atacou antes. Seu companheiro novamente lhe diz para parar, pois ele está dando informações demais. Carlo escuta e então prepara um feitiço, afirmando que eles conseguiram o que vieram buscar. Um portal se abre diante deles e eles se preparam para partir. Shun percebe que eles estão planejando escapar e usa sua velocidade para saltar. Carlo percebe, mas antes que ele possa agir, Shun já está entre eles e o portal. Ele desfere um golpe poderoso que os dois evitam por pouco. Ambos são pegos de surpresa, pois não faziam ideia de que Shun seria tão rápido e forte. O jovem herói continua o ataque, dizendo que eles são seus para derrotar. Shun mantém a agressividade, mas seu oponente se transforma em um fantasma e atravessa a parede. Dom parece irritado enquanto o jovem herói é pego de surpresa. Seu inimigo fica impressionado, mas diz que ele é fraco demais. Implacável, Shun volta sua atenção para o outro inimigo. Carlo ri, dizendo que ficou convencido demais, e levanta a mão para lançar um feitiço. Shun vê e rapidamente lança magia de chama negra, que encontra o trovão negro no meio do caminho. Há uma grande explosão enquanto os feitiços se neutralizam. Shun se pergunta se essa é uma habilidade mágica de relâmpago, já que nunca ouviu falar de relâmpagos negros como a Zeviche. Pode até ser semelhante à sua chama negra. Carlo, por sua vez, confirmou que é capaz de usar o mesmo poder do outro lado que eles. Shun se pergunta o que está acontecendo. Seus inimigos também ficam surpresos, pois é inédito alguém despertar esse nível de poder sozinho. Dom pergunta a Shun se ele consideraria ir com eles. O jovem herói fica irritado com as sugestões e responde que eles deveriam se render. Ele os ataca enquanto Carlo ri da tentativa frustrada de negociação de seu companheiro. Ele então diz que agora eles não têm escolha, a não ser matá-lo. Shun ataca novamente, mas Carlo bloqueia seu ataque enquanto sua adaga parece se teletransportar. Ele a enfia no olho de Shun, mas o jovem herói consegue pular para trás a tempo. Ele se pergunta o que aconteceu, enquanto Carlo se pergunta se ele realmente é o filho do faraó. Shun assumiu uma postura diferente e tenta um golpe largo. Carlo desaparece da frente e se rematerializa atrás dele. Shun percebe que não pode vencer por meios normais, mas então tem uma ideia. Yuri corre para ajudar, mas ele diz para ela ficar para trás e que ele está bem. Ele libera toda a sua aura sombria e desafia seus dois oponentes a irem direto para cima dele. Carlo fica impressionado com a demonstração de poder, mas acha tudo um pouco imprudente. Dom diz para não subestimá-lo e que eles devem usar seu ataque mais forte. Carlo gosta da ideia de sair com tudo e ambos começam a atacar. Dom então balança sua arma e uma multidão de espadas surge ao seu redor. Shun se mantém firme, aguardando o ataque. Carlo diz que essa montanha de espadas será combinada com sua habilidade de transportar itens. Ele estala o dedo e todas as espadas aparecem sobre Shun em uma inevitável chuva de morte. As espadas
caem sobre o jovem herói enquanto Yuri grita em pânico. Shun, porém, está apenas absorvendo os ataques e até avança, permitindo que ainda mais espadas cortem seu corpo. Donna e Carlo de repente parecem preocupados ao perceberem que algo está acontecendo. A habilidade de erro, Maldição do Vingador, é então ativada e cortes começam a aparecer por todo Don e Carlo. Eles recebem a mesma quantidade de dano que Shun, que ainda caminha em sua direção. Don fica incrédulo de que poderia usar essa habilidade, enquanto Carlo começa a rir loucamente, percebendo que foram enganados. Shun está agora bem na frente deles e ergue sua espada. Ele desfere o golpe final, o ataque do Deus do Fogo, que atinge os dois, encerrando a batalha. Yuri fica surpreso ao ver isso e então lança um feitiço de amarração nos dois inimigos. Don cai na gargalhada, afirmando que o filho do Senhor Faraó não decepcionou. Ele diz que é uma pena, pois existe um caminho melhor, mas Shun lhe dá um golpe no pescoço, interrompendo. Ele se destaca vitorioso sobre seus inimigos e diz que ambos estão lhe dando nos nervos. A batalha apenas havia terminado e os dois intrusos estavam inconscientes no chão. No entanto, rapidamente o cabelo de Shun escureceu e sua respiração ficou ofegante. Finalmente, o jovem sucumbe à exaustão e cai nos braços de Yuri. Apesar de quase ter morrido, ele se preocupa com ela primeiro. As coisas que ele acabou de fazer eram fora do normal e ela reconhece o poder que ele acabou de usar. Ele gesticula para as pessoas no chão, preocupado que elas possam acordar, então ela garante que já está cuidando disso. Já acostumado, o Rank S imediatamente chamou os membros da guilda assim que notaram algo. Dito isso, eles chegaram um pouco atrasados, como sempre. A mulher generosa lhe oferece um frasco grande e diz que é sua poção superior de recuperação de saúde. Ao vê-lo hesitar, ela se oferece para ajudá-lo a beber a poção diretamente, mas ele recusa de imediato e vira rapidamente o conteúdo vermelho. Assim que ele consome a poção, seus ferimentos cicatrizam e ele se sente melhor rapidamente. Considerando a despreocupação com que ela lhe deu o remédio caro, ele fez questão de agradecê-la. Yuri vai direto ao ponto e pergunta se eles podem conversar em particular sobre o que aconteceu. Afinal, o gosto residual seria ruim se parassem por aí. Há algo que ela quer contar a ele sobre seu pai desaparecido. Mais tarde, em uma sala fechada, Shun está incrédulo, pois lhe foi dito que seu pai está por trás dos monstros do erro, e o pior é que isso vem dela. O Rank S entende seus sentimentos, mas Levitin chegou a uma conclusão há 5 anos. É a razão pela qual ela inicialmente estava cautelosa com ele quando se conheceram, e as pessoas de antes também sugeriram o envolvimento do faraó. A partir de agora, a investigação da organização sobre ele provavelmente se intensificará ainda mais. É sem dúvida chocante, mas não há como evitar. O pai do garoto era um aventureiro habilidoso que todos conheciam. Mesmo entre os Rank S, ele era excepcionalmente forte, e eles não conseguiam derrotá-lo em treinos, mesmo que todos se unissem. No entanto, desde o dia em que ele lutou contra o Lorde Maligno, as coisas mudaram. Yuri se desculpa, dizendo que pelo menos queria lhe contar isso pessoalmente. Enquanto ela tenta acalmá-lo, ele fala sem rodeios, compreendendo a situação. A busca por Levitin não era apenas por causa do dragão do vazio, mas para mantê-lo sob vigilância. O silêncio dela confirma isso. O jovem estranho não pode esconder coisas como seu pai fez. No fim das contas, todos estão apenas tentando fazer o melhor para sua nação, mas ela não o forçará a aceitar sua oferta de recrutamento. Ele se lembra da provocação de Carla, dizendo-lhe para perguntar a Yuri se ele queria mais detalhes. No entanto, não há necessidade de consideração e ele pede pessoalmente para se juntar a Levitin. Sua conclusão a choca se ela está atrás do pai dele, então seus interesses se alinham, já que Shun também continua como aventureiro para encontrar o pai que desapareceu. Antes que pudesse responder, Lizzie rompeu de repente na sala, abalada e quase chorando copiosamente. Com uma expressão preocupada, ela pergunta se ele vai a algum lugar. A garota bêbada se agarra a ele, rejeitando a ideia de que ele vá a algum lugar sem ela. Sem se importar com ele, ela liga para o Rank S e pede para ser introduzida na organização de elite também. Felizmente, qualquer um pode entrar, desde que passe no teste de recrutamento. Ela se anima em um estado de embriaguez, certa de que pode vencer com seu poder. Preocupado, ele questiona a confiança e a expressão presunçosa dela, e até Yuri concorda que ela pode não ser tão normal quanto parece. Embora pareça uma garotinha boba, Liz é muito mais peculiar do que as outras. Silenciando as duas, ela anuncia que partirão amanhã, provocando os gritos de decepção da garota bêbada. Shun concorda com a mulher mais velha, que se sente traída, mas tenta se calar e, inesperadamente, declara seu amor pelo jovem aventureiro. Por isso, está disposta a fazer qualquer coisa para que a felicidade dele se torne realidade. A confissão repentina o faz corar e gaguejar, e Yuri não consegue conter o sorriso ao observar os dois se esfregando. É bom para ele ter uma apoiadora fofa por perto. Voltando ao assunto, ela confirma que a determinação dele não mudou. Apesar de tudo, com uma expressão determinada, ele promete se juntar a Levantin e desvendar o mistério do pai. Convencida e acreditando nele, ela concorda em trabalhar duro juntos, sem querer considerar Pharos um inimigo. Com isso em mente, Shun pede ao pai que o espere, pois se ele o alcançará em breve. Logo,
Logo, o grupo chega à cidade sede de Levantin, Windsor. O local estava cheio de barracas e pessoas. Olhando ao redor, era óbvio que hoje não era um dia normal. Yuri explica que o concurso público da organização se tornou uma atração local. Ela ri, vendo o nervosismo de Shun devido à multidão tomar conta dele. O teste envolve um duelo com os examinadores, e pessoas vêm de longe para assistir. Dito isso, ele não precisa se preocupar, já que ela sobreviveu aos ataques afinal. Liz finalmente se intromete, dizendo animadamente que não deve haver monstros como Yuri. A Rank S fica atordoada, sem esperar ser chamada de monstro tão descaradamente na sua cara. Seguindo em frente, ela os conduz até uma área de recepção da sede. O prédio era enorme, quase comparável a um castelo real. Assim que entraram, alguns funcionários correram para cumprimentá-los. As mulheres rapidamente se reuniram em volta de Yuri, dando as boas-vindas ao membro mais importante. Eles estavam esperando por ela, depois de ouvirem que ela havia capturado um executivo inimigo de identidade desconhecida. Shun então se intrometeu e perguntou quem eram as garotas. Apesar do sorriso, elas responderam com hostilidade, indignadas por ele estar falando tão casualmente com a irmã. A pessoa de nível S explica que é ele quem é mencionado no relatório dela e que ia fazer o teste de admissão. Eles continuam a criticar a criança comum, insistindo que ele deve ter roubado sua conquista. Desta vez, é a vez de Liz responder, ofendida com a forma como estão falando dele. Ele não se importa nem um pouco, já acostumado a ser tratado dessa forma por causa de sua habilidade. Infelizmente, isso só os leva a aumentar os insultos, mas o comportamento rude deles com os convidados pessoais dela finalmente leva Yuri ao limite. Um breve aviso acompanhado de um sorriso ameaçador é tudo o que precisa. As duas recepcionistas sentem um arrepio na espinha e imediatamente pedem desculpas, mudando o tom de voz. Sem perder mais tempo, os candidatos são conduzidos à sala ao lado. Ao passarem pela porta, encontram outra funcionária que diz estar esperando por eles. Ela ouviu falar da situação deles por Yuri e os incentiva a perguntarem o que quiserem. Indo primeiro até Liz, ela entrega à jovem um livreto para ajudar na explicação. Quando ela estava prestes a pegar os materiais, Shun notou algo estranho e não conseguiu se livrar da sensação estranha. Ele vê a mulher sorrir e imediatamente confirma suas suspeitas. Alerta o amigo, que também percebeu que caíram em uma armadilha. Infelizmente, era tarde demais e os funcionários a fizeram refém, colocando uma faca em seu pescoço. O jovem tenta revidar, mas recebe a ordem de largar a espada antes de tudo. Ao ver a lâmina na pele da companheira, ele range os dentes, quase rosnando ao questionar suas intenções. Ela diz que ele ainda não é meticuloso o suficiente, apesar de suas habilidades louváveis. Sua habilidade de transformação pode mudá-la completamente, incluindo suas cordas vocais e impressões digitais. E infiltrar-se personificando um membro da equipe não foi um desafio para ela. Ainda sem poder fazer nada, ele apenas pergunta se ela é uma das companheiras de Carla. Isso lhe poupa algum tempo, pois confirma que ela e Dom foram capturados há algum tempo. Ciente do ocorrido, ela ordenou que ele revelasse para onde os dois foram levados. Ele tenta fingir ignorância, mas a situação não lhe permite seguir esse caminho. Novamente ameaçando matar a garota na hora, ela exige total cooperação. Liz grita bravamente, dizendo a ele para não dar ouvidos ao sequestrador. No entanto, ele não pode arriscar a vida dela, então embainha sua espada e concorda em fazer o que lhe é ordenado. A mulher se sente triunfante e ele é instruído a largar a arma por enquanto. Embora pareça obediente, o olhar em seus olhos alerta Liz para um plano oculto. Nesse momento, um poder ígneo envolveu seu corpo, enchendo-a de força. Ambas as mulheres perceberam o que estava acontecendo e seu companheiro reconheceu o objetivo por trás de suas ações. Com um grito alto, ela agarra o braço que estava em volta de seus ombros e rapidamente joga o impostor no chão. A força inesperada a pega de surpresa e Shun ri ao ver seu plano bem sucedido. Era uma aposta arriscada, pois ele não sabia se o princípio da habilidade de ataque poderia ser transmitido a outros. Ela fica ainda mais surpresa, sem pensar que ele realmente fez isso de propósito. Ele avança e desfere um golpe para acabar com tudo de uma vez, fazendo-a bater com força na parede. Com isso, não há outras presenças suspeitas por perto, mas elas também podem estar escondidas como ela. O jovem grita, alertando a todos sobre a situação e chega a pedir ajuda de qualquer forma. Ao testemunhar sua resposta rápida, a mulher não consegue conter o sorriso. Ela elogia os dois pelo ótimo desempenho e anuncia que passaram no teste preliminar. Os dois candidatos, confusos, são informados de que a tomada de reféns também fazia parte do exame. Surpreendentemente dócil, a mulher se desculpa por tê-los surpreendido. Shun suspira aliviado, mas já tem uma ideia do motivo específico pelo qual eles estavam sendo testados. Leventon não pode aceitar cegamente alguém que pode ser um informante inimigo. Será que ele os trairia pelo outro lado? E além disso, conseguiria superar a crise? Essas eram as perguntas para as quais o teste duplo foi criado. Ele começa a ficar de mau humor, entendendo agora porque eles são considerados uma organização de elite no reino. Felizmente, ele é incrivelmente perspicaz, e Liz também se saiu muito bem. A garota abre seu sorriso radiante
adiante de sempre, dizendo que está acostumada. Dito isso, aquela etapa era apenas uma preliminar e o verdadeiro teste começa em breve. Os desafios dali em diante não serão tão fáceis e eles devem estar preparados para enfrentá-los. Lá fora, a arena vibrava com aplausos enquanto o som do metal se chocava. Candidatos esperançosos se renderam aos examinadores e a torcida ficou ainda mais alta. Foi mais intensa e eletrizante do que Liz esperava. Há toneladas de espectadores reunidos para assistir às partidas contra atletas de nível A. Sem perder tempo, o próximo desafiante é chamado e apresentado como recomendação pessoal de Yuri. É hora do exame de Shun. Com um olhar determinado, o jovem parte. Assim que passa pelos portões, o brilho ofuscante do sol o atinge. A arena em si era uma visão incrível de se ver, mas ele precisava atravessá-la mesmo assim. Indo direto ao ponto, o anfitrião chama o examinador e está prestes a apresentar um homem de aparência competente, quando de repente ouvem um som agudo vindo de cima, ao mesmo tempo confusas. As pessoas olharam ao redor e gritaram em choque quando um raio flamejante caiu no meio do palco. Detritos e escombros voaram da entrada dinâmica e o recém-chegado esticou os braços, feliz por ter chegado bem a tempo. Um jovem elegante chamado Asta apareceu. O examinador questiona por que ele está ali, dizendo que é ele quem está realizando o teste. Aparentemente, ele veio do deserto de avião. Depois de ouvir rumores sobre um cara interessante por lá, a plateia fica boquiaberta, pois o dito deserto fica a 2 semanas de carruagem. Em seguida, ele se dirige a Shun e diz que vai participar do exame e transformá-lo em uma prova de 2 contra 1. É uma ordem desconcertante, ainda mais quando ele diz que a recusa resultará imediatamente na reprovação em sua inscrição. É inédito e inesperado, mas parece que ele não tem escolha. A multidão assiste em expectativa, imaginando como o desafiante reagiria. Até o verdadeiro examinador sabe que não é razoável, já que lutar contra um rank S certamente era demais, mesmo para alguém que veio com a recomendação pessoal de Yuri. Mantendo o olhar fixo no jovem, Asta pergunta diretamente se ele concorda com todos os outros. Surpreendentemente corajoso, o candidato pede que ele o aborde ao mesmo tempo. É a única maneira de avançar se quiser desvendar o mistério do pai o mais rápido possível. O examinador fica surpreso, ainda mais quando concorda com os termos e regras sem objeções. Ele avisa o garoto que está subestimando demais o aventureiro. Nesse momento, Asta chega ao seu limite e lhe diz para não interferir, especialmente porque o desafiante está de acordo. Diante de um olhar ameaçador, o rank A não tem escolha a não ser recuar. Nesse momento, um poder irrompeu por todo o seu corpo, manifestando-se em diferentes formas. Ondas de choque vindas de sua atitude atingiram a plateia, que agora silenciosamente cobria seus corpos dos escombros. Shun já ouvira falar disso em algum lugar. Cada pessoa recebe uma habilidade, e há casos raros, porém milagrosos, de pessoas que recebem múltiplas. Asta é exatamente esse gênio, que não só possui uma habilidade, como já domina 4 elementos. Ele sorri, dizendo que Shun tem traços de faraós, exatamente como ele esperava. Rapidamente conquistando a provocação, ele anseia pelo tipo de batalha que o filho do lendário aventureiro mostrará a todos ali. Assim que a Assis começou, ele usou técnicas sobre-humanas e combinou 4 atributos em uma única magia. À medida que o poder selvagem avançava, Shun empurrou a mão em retaliação, ativando sua magia de chama negra. Os 2 poderes se chocam, deixando a arena em alvoroço com o excesso de mana atingindo a área. Enquanto a poeira e a fumaça baixavam, a plateia viu os 2 homens se chocando com suas espadas. Asta ficou emocionado com a forma como sua magia foi anulada e perguntou sobre seus oponentes. Recebendo uma resposta vaga, ele provoca o garoto ainda mais, contando que seu pai usava um poder que eles não conseguiam entender ou derrotar. Eles se rebatem e Shun percebe o quão bem informadas as pessoas ali pareciam estar sobre seu pai. Como ele ainda está ajudando a encontrar o velho desaparecido, Asta decidiu agradá-lo e compartilhar o que sabe sobre faraós, caso ele de alguma forma perca a partida. Sem perder tempo, o jovem avançou com toda a sua força, fechando a distância em um instante e atacando o campeão desavisado. Em sua forma de cabelos brancos, Shun subitamente acelerou e aumentou sua força, todo agressivo pela provocação do oponente. Enquanto Asta consegue se defender, ele continua seu ataque, exigindo respostas naquele momento. Sua velocidade era incrível e um espetáculo para ser visto. Como ele está dando tudo de si, ele prestou um pequeno serviço em homenagem ao seu espírito de luta. Para sua surpresa, ele descobre que seu pai foi o fundador de Levanton. Isso o leva ainda mais ao limite, e ele brande a espada com toda a força. A informação é difícil de aceitar e compreender, já que os faraós nunca lhe disseram nada. Asta ri ao perceber isso e diz que precisa derrotá-lo se quiser ouvir mais. Nesse momento, o examinador original se intromete, dizendo que também se juntará a ele. No entanto, o olhar do aventureiro de elite era revelador, e um arrepio percorreu a espinha do homem. Ele achou que seria mais interessante, mas, considerando o que aconteceu, derruba o examinador, querendo lutar 1 contra 1. Os outros ficam em choque ao vê-lo cair no chão, completamente inconsciente. Mais uma vez, Asta anuncia que a partida será um duelo e que sua
inscrição será aceita se ele vencer sozinho. No entanto, as coisas não ficaram mais fáceis. Só porque as coisas não eram mais 2 contra 1, como o jovem candidato luta tão bem, ele retribuirá e lutará com todas as suas forças. Sua paixão ardente incendeia a arena, e é louvável o quanto ele aprecia a batalha. Ele diz a Shun para vir e se preparar para um oponente sério. Não se deixando intimidar por seu poder, o aventureiro do erro avançou com sua lâmina. Ele desfere um golpe com a arma, errando por pouco o alvo veloz. Como esperado, o filho do faraó tem uma esgrima decente. No entanto, ele é um completo amador quando se trata de magia e não sabe como combatê-la. Completamente vulnerável ao golpe largo, o jovem é atingido diretamente por um feitiço de raio. O choque o força a parar imediatamente. A essência da esgrima reside em dar um passo à frente, mas agora ele perdeu o jogo de pés. O que acontece em seguida é o esperado. Ele recebe uma joelhada bem no estômago. O golpe é forte o suficiente para mandá-lo para trás alguns metros, a apenas um passo de cair da arena e perder. No entanto, esta não era de perder tempo e já estava se preparando para o ataque seguinte. Shun pragueja, ainda incapaz de mover as pernas dormentes por ter sido eletrocutado momentos antes. Sem muita escolha, ele estende a mão para a frente e lança suas chamas negras de flecha. Seu oponente já esperava por isso, e sua escolha apenas confirma a suspeita de que a magia que ele pode usar é extremamente limitada. O veterano de batalha ativa sua magia de vento e a usa para dispersar suas chamas, que agora estavam descontroladas. Isso é fácil de fazer, pois mudar a trajetória do fogo com ventos fortes é de conhecimento comum entre magos. A diferença de experiência entre eles é bem evidente, e o desafiante nem sequer tem chance de contra-atacar contra um dos mais fortes. Até mesmo o esperado novato está em desvantagem. Asta estala a língua, querendo aproveitar um pouco mais antes de terminar, afirmando que era muito cedo para se juntar a Leventon. Ele correu para encerrar a partida. Nesse momento, o olhar de Shun se transformou em algo assustadoramente feroz, alertando os sentidos do Rank S. De repente, ele estava se movendo além da paralisia e brandindo o Kagetsuchi com toda a sua força. Arremessado para longe pela força bruta, Asta tenta revidar e dispara raios contra ele novamente, mas eles não conseguem atravessar a barreira de chamas do desafiante, que protegia completamente seu corpo. A sagacidade o faz sorrir e suas lâminas se chocam mais uma vez. A plateia fica boquiaberta, atônita, ao ver o melhor colocado cair no chão. Embora as reações sejam variadas, foi uma reviravolta inesperada que provocou gritos. Asta se levanta, fazendo uma careta devido ao dano sofrido. Como sempre, em uma batalha frenética, ele ri e elogia o oponente. Com um controle extraordinário, ele absorveu suas chamas e aumentou seu poder de ataque. Isso era impensável antes, e é óbvio que ele cresceu durante a batalha. Dito isso, suas chamas começaram a diminuir. Afinal, apenas se revestir desse poder drenaria a resistência de uma pessoa normal instantaneamente. Ele não tem intenção de desistir, apesar disso, e segura sua arma com força. Enquanto ainda é um novato, Shun pode realmente ser capaz de enganar o pai. Enquanto tentava entender o que aquilo significava, Asta de repente cede e anuncia sua derrota. A arena inteira fica em silêncio, exceto por um suspiro coletivo. Depois de um momento, a realidade bate à porta e todos finalmente deixam o choque escapar. A multidão irrompe com a grande surpresa e Shun emerge como vencedor de uma partida completamente irracional. Da lateral, Liz torce pela amiga em voz alta e Yuri suspira aliviada enquanto sua companheira continua a deixá-la nervosa. Enquanto isso, o desafiante surpresa pergunta por que ele desistiu quando provavelmente ainda lhe resta forças. Nem todos notariam, mas se esta realmente levasse a sério, toda a área seria erradicada pelo seu poder. É uma bela afirmação, mas tirando isso, um teste que exige que um candidato derrote um Rank S é simplesmente irracional. Dito isso, o recrutamento do jovem está confirmado com esta vitória. Ele parabeniza o novo membro de Leventon. Em seguida, pede ao novato que vá ao seu quarto particular. Como ele desejava, eles conversarão sobre seu pai desaparecido. A cerimônia continua por um tempo e Shun vai direto até Asta. Indo direto ao ponto, ele pergunta sobre o pai, querendo ouvir tudo o que sabem. Asta ainda não consegue acreditar. Uma década atrás, Pharaoh assassinou o príncipe herdeiro do país. 12 anos depois, o jovem aventureiro lutava contra um monstro quimera e, além disso, estava sendo severamente espancado. Com o corpo ferido e machucado, seu fim estava se aproximando. Ele pensa na irmãzinha e no que pode acontecer com ela se ele partir. A enorme fera rugiu e reuniu magia em sua boca. Parece que sua hora chegou e sua irmã ficará em paz. Nesse momento, uma chama estranha surgiu, cortando o corpo e a magia do inimigo. Ele foi salvo. Foi a primeira vez que ele encontrou Pharos, que então verificou seu estado. Sem hesitar, ele joga uma garrafa para o garoto e diz para ele usar. Era uma poção X, um item de recuperação extremamente caro, e estava sendo dado de forma tão casual. Sem se importar, o homem diz que eles estão no que costumava ser uma instalação de pesquisa inimiga. Antes que Asta pudesse se intrometer e fazer mais perguntas, seu salvador acende um fósforo e o joga sobre o corpo da fera. Ele fica chocado, pois a chama imediatamente começou a pegar fogo,
Protestando, ele diz que a subjugação não será reconhecida se a cabeça não for trazida de volta à guilda. Faros se desculpou, mas como a quimera era um monstro de erro, o risco de regeneração, a menos que fosse exterminada, era extremamente alto. Ao ver a fera se contorcer e tentar se recuperar, Asta aceita a explicação imediatamente. É uma existência que veio de fora do mundo deles e pode erradicar países. O aventureiro corta em pedaços num instante e em seguida queima os pedaços com suas chamas características. O jovem ficou absolutamente maravilhado, testemunhando pela primeira vez tamanha habilidade com a espada e magia única. Ele grita e basicamente implora para ser aceito como seu discípulo, insistindo em aprender tudo o que puder com o habilidoso guerreiro. Faros se afastou naquela ocasião, pois seu poder não é algo que possa ser dominado por aqueles de sua dimensão. Asta insistiu em fazê-lo, e depois disso, aventureiros de elite foram reunidos, e Levanton foi criado não apenas para proteger o país, mas o mundo inteiro dos monstros do erro. Shun consegue dar um leve sorriso, sabendo que é típico de seu pai ter tal objetivo. Seus sonhos eram tão grandiosos que pessoas normais ririam, achando-os ridículos, mas as pessoas se sentiam estranhamente atraídas por ele, e ele até bebia com o rei. Ele era o ídolo de todos e proporcionava um cenário tão brilhante para aqueles ao seu redor. Então aconteceu o assassinato do príncipe herdeiro. Asta foi informado unilateralmente pelo país, e nem mesmo Levanton foi informado de quaisquer detalhes. Uma coisa que ele pode afirmar com certeza é que apenas deixou uma carta, avisando que estava indo embora. Estes são todos os fatos que ele pode fornecer, e nada mais. Shun ainda agradece, já acostumado. Assim como era com o pai, Faros nunca explicava nada, e carregava as coisas sozinho. É claro que sua mãe ficou perturbada quando ele desapareceu, sem dizer uma palavra. Com isso, Asta também se recusa a acreditar que o velho seja um inimigo. Como companheiros de Levanton, eles agora podem persegui-lo juntos. Os dois jovens concordam, formando um novo objetivo a ser alcançado. Continuando, ele pergunta a Shun sobre seu relacionamento com Liz. Apesar de parecerem próximos, ela simplesmente se impôs em sua jornada, e ele não a conhece muito bem. A garota lutou contra os lobos naquela época, mas agora estava se saindo bem contra o examinador. Ele não consegue evitar a confusão. Enquanto tudo isso acontecia, o suor escorria pelo chão frio e duro. Carla ri, acorrentada em uma prisão subterrânea e sofrendo torturas hediondas. Ele encara as autoridades, dizendo que elas personificam a feiura do país. O criminoso é espancado no rosto mais uma vez e chamado de terrorista para a nação. Por algum motivo, o sorriso em seu rosto não desaparece. Chamando Faros, seu corpo subitamente se encheu de magia, enquanto ele prometia seguir seu amado líder. Nesse momento, a prisão explodiu. Os dois jovens se voltam para Liz, que ainda trava uma intensa batalha com seu examinador. Ao vê-la se sair tão bem contra um lobo de rank A, Shun não conseguia acreditar que era a mesma pessoa com quem ele estava. Afinal, ela não conseguia nem fazer nada contra um lobo de rank baixo quando ele a conheceu. A história faz Asta rir, entendendo que a jovem devia ser uma grande impostora. Para ele, ela provavelmente é de rank A ou superior, e seria impossível lutar contra monstros fracos. Ao dizer isso, o ataque de Liz atinge a examinadora, e ela emerge como a vencedora da partida. A gênio ri alto, feliz por finalmente ter vencido a partida. Dito isso, um pensamento lhe vem à mente. Ao ver que ela só registrou o primeiro nome, ele não consegue mais pensar nisso, pois ouvem uma enorme explosão próxima. A várias ruas de distância, vem fumaça saindo de um enorme incêndio. As pessoas corriam, escapando do que poderia ser um agressor. Ao verem a localização das chamas, os dois percebem que era ali que a prisão subterrânea estava escondida, e também onde Carlo e Dom deveriam estar. Deveria ser uma prisão inexpugnável para criminosos hediondos, mas inexpugnável não parece ser o caso agora. Enquanto Shun permanecia parado, imaginando se os malvados tinham feito algo de novo, Asta já estava se movendo. Cercado pela magia do vento, ele começou a levitar, correndo para chegar à fonte e travar uma batalha interessante. O outro jovem estava com inveja, incapaz de voar ao contrário de seu colega. Como não podem se atrasar, decidem deixar Liz para trás por enquanto. O gênio estava passando zunindo pelas ruas, deixando tudo para trás, inclusive Shun. Nesse momento, ele tem uma ideia e aplica sua habilidade de fortalecimento nas pernas. Antes que percebesse, ele estava saltando dezenas de metros à frente e conseguiu acompanhar o aventureiro que voava. Como esperado, a potência de seus chutes também aumentou consideravelmente, permitindo-lhe cobrir grandes distâncias. Ao vê-lo se mover de telhado em telhado, Asta ficou absolutamente exultante com o quão interessante ele era. Juntos, os dois correram em direção à fogueira lado a lado, e era como se ele não tivesse acendido um fósforo há alguns instantes. Logo, eles chegam à fonte da comoção e ouvem gritos de terror ecoando por toda a área. Uma visão horrível os recebe. Dragões, todos de nível tão alto e inimagináveis, cobriam o céu. Apesar de ver a horda de monstros de erro, tudo o que Asta fez foi gritar de alegria. Um golpe suave de sua espada derruba um bando inteiro, cortando sua presa em pedaços. O jovem riu loucamente, simplesmente empolgado com a batalha da
sua frente. No entanto, os monstros que ele acabara de despedaçar começaram a borbulhar. Os dois olharam surpresos e observaram os dragões feridos se regenerarem instantaneamente, logo alçando o voo novamente. Em vez de se intimidar, o Rank S diz que é conveniente, pois lhe daria ainda mais chances de continuar lutando. Quando estava prestes a atacar outro, uma voz familiar o chamou, dizendo que ele não deveria se divertir sozinho. Yuri aparece no campo de batalha, bem no meio do dragão que ela acabara de atravessar. Ela sorri, pronta para se juntar aos seus companheiros, mas o garoto malcriado a adverte para não interferir em seu parquinho. Relutante em deixar algo acontecer perto do quartel-general, ela ignora seus gritos. Afinal, seus inimigos parecem estar olhando para eles com desdém. Shun se lembra da força da pessoa que o recrutou e não pode se permitir ficar ainda mais para trás. Desembainhando sua lâmina, ele desfere um golpe e rasga o dragão que o atacava por trás. No entanto, como sua habilidade é a divisão, as duas metades se regeneram em buracos separados. Ele só tem alguns pontos de mana restantes, mas precisa fazer o que puder com eles. Com Kagetsuchi, ele corta a fera com chamas que a impedem de reviver. Asta foi igualmente impressionante, continuando a disparar magia sem causar dano à cidade. No entanto, havia inimigos demais. Felizmente, o dragão que ele acabara de matar lhe deu pontos suficientes para subir de nível, aumentando sua mana e desbloqueando uma nova habilidade, a aceleração do tempo. Foi um golpe de sorte inesperado. Com um custo baixo, ele pode interferir no espaço-tempo, o que parece uma habilidade perigosa. Ele a experimenta imediatamente, apesar de estar preocupado, pois não tem muita escolha. De repente, o mundo parou. Passando pelas pessoas e monstros congelados, ele agarra sua lâmina com força e desfere uma série de ataques. O tempo recomeça assim que ele termina, e para outros, o inimigo simplesmente cai no chão em um instante. Os membros de Levanton ficam surpresos, aparentemente reconhecendo o movimento. Com isso, eles avançam juntos e decidem seguir em direção ao epicentro de onde os monstros estavam vindo. Yuri se oferece para ficar para trás e conter a horda, enquanto eles atacam a fonte de seus problemas. Como ele está tão determinado a obter informações sobre o pai, ela pede a Shun para arrancar essas informações deles. Ele fica surpreso com o encorajamento repentino, mas funciona e o coloca a caminho do inimigo. Lá, eles veem um homem parado sobre uma poça brilhante, de onde os dragões flecha emergiam. Ao vê-lo pela primeira vez, eles imediatamente sabem que ele está por trás das atrocidades que estavam acontecendo. O homem, de olhar flamejante, suspira e se vira para eles, irritado por já estarem ali. Sem hesitar, identifica-os como o antigo discípulo do faraó e até mesmo seu filho. Eles se perguntam se ele é um dos companheiros de Carla, mas a associação com tais fracos o ofende. Pelo menos em troca de suas vidas, ele recebeu informações valiosas. Uma fênix ardia atrás dele e ele disse que o trabalho árduo estava quase concluído. O homem à sua frente parecia ser um inimigo da classe executiva. Como há toneladas de coisas para lhe perguntar, Asta se move para contê-lo imediatamente e desembainha sua lâmina. O inimigo, Gale, ri ao pensar neles tentando contê-lo ousadamente. Ardendo com as chamas de uma fênix, ele se prepara para lutar, considerando isso um entretenimento antes que seu chefe venha da outra dimensão. Com isso, o vento calamitoso ordena que se divirtam. O jovem ataca com golpes, mas o inimigo nem sequer se esquiva e simplesmente levanta a mão com magia. De repente, Asta se vê sendo arremessado para longe. Firmando os pés no chão, ele consegue se manter firme, comprovando sua vasta experiência em combate. Observando que ele é um rank S, Gale o elogia por seu bom desempenho. Como sempre, o aventureiro não se importa nem um pouco com a arrogância e simplesmente se empolga. Excitado, ele desafia o velho mago para um duelo. Shun tenta intervir e participar, sabendo que é a coisa lógica e inteligente a se fazer, mas o aventureiro sedento por batalhas não consegue evitar sentir um arrepio ao ver sua magia. Sua atitude despreocupada diverte o inimigo, já que não são muitos os que conseguem manter a calma diante dele. Asta pede para ele não elogiá-lo demais, se não quiser que ele fique todo animado. Naquele instante, o jovem apareceu brandindo sua lâmina a centímetros do alvo, e Gale fica surpreso com sua velocidade, sem esperar, mas ainda assim consegue se defender do ataque surpresa. Ele elogia o garoto novamente, encantado por pessoas como ele existirem naquela dimensão. Ao encontrar os olhos brilhantes e obstinados do aventureiro, o intruso ergue a lâmina e lhe diz para considerar isso uma honra. Pela primeira vez em décadas, ele vai lutar a sério, só um pouquinho. Asta ataca primeiro, cortando o corpo do alvo, mas não sente resistência, apesar de mirar bem. Parte do corpo do inimigo desapareceu, e ele se pergunta se é semelhante à habilidade de Carla. Ele zomba da comparação com o poder patético. Tudo à sua frente empalidece de fraqueza, como se ele fosse o próprio vento. Ataques não atingem seu corpo, mas ele pode usar seu poder para subjugar os oponentes. Rajadas de vento uivante empurram Asta para trás, e ele faz o possível para bloquear e se esquivar dos golpes. Ele dominava bem o elemento ar, mas diante do vento calamitoso, não havia nada que pudesse fazer a não ser sucumbir e ser jogado para todos os lados como uma tartaruga lenta. As coisas pioram e
e o gênio finalmente percebe que o inimigo não é um mago comum, Gale confirma, manifestando novamente seu poder para todos verem e dizendo que é algo que não existe em seu mundo. Eles reconhecem a descrição, mas o homem já estava de pé sobre Asta, pronto para acabar com sua vida de uma vez por todas. O olhar em seus olhos era sinistro, e Shun sabia que precisava agir rápido. Ele tenta avançar, mas seu companheiro é arremessado contra a parede grossa com um chute. No fim das contas, ele é um homem fraco e sem graça, como todos os outros. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Gale ergue sua lâmina para finalizar o serviço, mas Shun chega bem a tempo de revidar. Dito isso, seu golpe acerta o espaço vazio como antes. Como não adiantou, ele tenta usar sua magia de chama negra, questionando se funcionará. O inimigo fica intrigado ao ver que ele está usando magia igual à do faraó. Até certo ponto, ele também está usando um poder além do mundo, mas é extremamente fraco. Gale diz para ele se esforçar mais, pois estava ficando cada vez mais entediado. Sem desistir imediatamente, Shun atacou novamente, desta vez usando Kagetsuchi para cortar a passagem. O interesse do alvo diminui gradualmente ao ver outra técnica usada pelo faraó. Seu poder é completamente inferior ao que eles usam, e um simples aceno de mão é suficiente para mandar o garoto pelos ares e se espatifar. Dada sua linhagem, Gale achava que ele tinha alguma coragem, mas ele está se revelando uma decepção. A força do inimigo estava em um nível completamente diferente da de Carlo e Dom. Nesse ritmo, ser enviado para a vida após a morte em um instante não era uma ameaça vazia. Shun estava prestes a ser morto, mas sua determinação pegou o inimigo desprevenido. Apesar de estar à beira da morte, sua determinação em encontrar o pai só aumentava. Não importa o quão desafiadores sejam os obstáculos, eles não importam mais. Nesse momento, uma luz dourada brilhou e uma voz familiar falou, dizendo que não deixaria o garoto morrer. O mundo ficou preto e branco e tudo parou completamente. O princípio de parar o tempo é algo como uma versão superior da sua aceleração temporal. Atrás dele, uma luz ofuscante e quente brilhava. Pela segunda vez, Shun se depara com o ser que lhe deu o poder. Já faz um tempo desde o último encontro, e ele vem se nivelando gradualmente desde então. Graças a isso, a maldição enfraqueceu, e o homem pode interferir um pouco na dimensão. Como antes, o garoto sabe que eles não têm muito tempo juntos. Como ele é bastante rápido em captar informações, eles aproveitam ao máximo o tempo, e suas memórias, que contêm a chave para derrotar Gale, são gradualmente desbloqueadas. Diante de um monstro caído, ele vê um grupo de civis agradecendo e chamando-o por um título. Em sua forma de cabelos brancos, ele embainha sua lâmina. O restante das memórias lhe vem à mente e ele fica chocado com o que vê. Ele é instruído a continuar diminuindo seu nível e assim que a maldição for quebrada, ele será como antes, o mais forte da alma. O fluxo do tempo recomeça. Gale franze as sobrancelhas, sentindo uma sensação estranha, estranhamente semelhante à de alguém que manipula o tempo. Deveria ser impossível, mas para seu choque, ele vê a forma poderosa de Shun e reconhece alguém familiar. O jovem sempre se perguntou sobre sua aparência e por que ela aparece e desaparece. Agora, ele finalmente entende que aquela é a forma de sua vida anterior. O poder surgiu ao seu redor, fluindo como uma chama controlada. O inimigo é obviamente afetado, reconhecendo o poder. Enquanto isso, ele finalmente entende o que os fragmentos de memórias indicavam. Em um instante, ele aparece a centímetros do vento calamitoso. Em sua antiga vida, ele aparentemente era aquele que dominava a esgrima ao máximo e era chamado de Santo da Espada. As memórias que passam pela mente de Shun devem estar relacionadas àquela época. Para a surpresa de Gale, o corte atravessa seu corpo feito de vento e ele sofre dano. Como ele está usando aceleração temporal, que interfere no espaço-tempo, ele pode cortar o próprio espaço, mas por quanto tempo ele conseguirá manter esse poder e compostura? Ele entrou em ação, concordando que não conseguiria manter essa forma por muito tempo e que precisava acabar com tudo rápido. O inimigo aparece em seu ponto cego, mas ele se defende com movimentos comparáveis aos de sua vida passada. À medida que ele chega ao limite, seu olhar muda, e Gale também percebe o que ele pretende fazer. Ele ia resolver as coisas com um golpe só. Assumindo a segunda forma da espada, Shun deu um passo à frente, cortando o espaço e o tempo para desferir uma série de cortes no inimigo. Apesar de sofrer vários golpes, o inimigo sorri e o elogia, pois já fazia tempo que ele não recebia tanto dano. Era hora de contê-lo, mas Gale estava longe de se render a um novato que apenas começava a aprender sobre seus poderes. O chão sob ele se abriu e as fissuras se espalharam por todo o perímetro.
Infelizmente para eles, ele já havia alcançado seu objetivo de se livrar de Carlo e Dom e destruir a cidade. Uma fênix furiosa feita de chamas puras voou, elevando-se sobre tudo, e começou a disparar bolas de fogo para todos os lados. Shun quer fazer alguma coisa, mas já está no limite e está voltando à sua forma normal. A reação da habilidade era forte, e nem ele nem Asta tinham forças para continuar lutando. Enquanto Gale prometia limpar a cidade, uma voz rejeitou a ideia. Incontáveis orbes de magia de gelo surgiram, todas interceptando as bolas de fogo disparadas pela Fênix. Liz apareceu com um grupo de magos que se esforçavam ao máximo para combater o fogo com gelo. Ela se desculpa pela demora, pois demorou um pouco para reunir os presentes. Os homens ficam confusos no início, mas finalmente vêm os incontáveis aventureiros atrás dela. Todos eles cuidaram dos dragões e estavam prontos para a batalha. Gale ficou furioso e Liz finalmente revelou sua verdadeira identidade, apresentando-se como a primeira princesa do país.